Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um Vozes de Peso, podcast da Prix, marca de produtos e serviços da Toledo do Brasil. Eu, Rafael Prestes, estou aqui com meu parceiro inseparável, Renan Pisa, tudo bom, Renan. pessoal? Bem-vindos aí, mais um Batman e episódio. Robin, hein? É isso aí, cara. Mais uma. Mais uma. E hoje o assunto é bem legal, bem interessante, com duas vozes de peso aqui, ó. Fantástica, dois júniors. Exatamente. Vocês vão entender por que dos júniors. Calma. Mas hoje a gente vai falar sobre linha laboratorial, cara. Exato. Meio Breaking Bad, assim, não. Mas é, linha lab e os números após a vírgula. Porque depois da vírgula tem muita história. Tem. E vocês vão me ajudar a contar essa história. Então, muito obrigado pela presença. Edgar Grigoletti Júnior. Exato. E Hélio Moreira Júnior. Muito obrigado pela Bem-vindo presença. aí, meninos. Pessoal, um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Que Mas isso, é. cara. Tem Obrigado pelo convite aí. muita coisa pra falar, mas vamos começar. Bom, já vamos dar uma quebrada, né? Já que Vamos. vocês começaram aí, também é uma dupla, né? Então Uhum. aqui eu e o Ed também somos uma dupla, né? Ah, verdade, Exatamente. E olha, Muito há tempo. bastante tempo juntos. Já há um tempão já, cara. Então Tempo. acho que isso é Muita bacana, história gente. junto aí, né, Muita pessoal? Tem história, histórias muita aí já pra, né? Legal. Tem histórias boas. Então, Então vamos começar com essas aguarde aí até o histórias. final aí pra vocês É verdade, tem uma boa. acompanham aí. Mas falando de história, vamos começar já a dar aquela soltadinha. Boa. E a gente sempre começa com uma curiosidade de peso. Vamos começar com o Hélio. Hélio, tá aquecido, me dá uma curiosidade sua de peso. Algo que poucas pessoas conhecem. Se tiver algo que ninguém conheça, agora é a hora. Olha, difícil viu, algo que não conheço, né? Mas acho que duas coisas são curiosas, que nem meu trabalho na Toledo é meu primeiro emprego. Ó, Então, a gente sabe que isso é meu primeiro emprego. Então, é uma coisa que, né? Caramba. Assim, quase ninguém sabe que é né, meu primeiro CLT, né? É a Toledo lá que começou. E uma outra que quase ninguém sabe é que eu coleciono moedas dos países. Olha que legal. Então, Caraca. então eu tenho aí já uma par de moedas aí. moedinha. Sim, fica guardada lá no álbum que eu tenho com as moedas por países e tal. Pô, que legal. Então, quem conhece, sabe, vai viajar, me traz uma moeda. Então, Qual a Não, moeda agora- mais exótica? Agora o pessoal já tá É. até de olho, ó. Já vai É. trazer mais pra você, cara. Agora Pô, o boa. Brasil inteiro vai sim, então se tiver alguma aí, pode mandar aqui. Eu sei. Boa. Se não tiver repetida, ela serve pra alguma coisa. Mas qual moeda? Moeda que... Olha, o Vezaro, inclusive, ele foi viajar lá pra Rússia e ele me trouxe uma moeda da Rússia. Pô, legal. Eu Legal. tenho lá, tenho da China, tenho da Rússia. E acho que da Rússia é bacana que me trouxe uma moeda que ele na verdade, é um bilhete de metrô, se não me engano. Que ele me trouxe, Não. ó, cara. É uma moeda que vale como um... Olha só. Então, Tipo ficha? tipo uma ficha telefônica. Caraca. Então é uma coisa que, assim, Cara, quase ninguém sabe, mas então agora sabem. É Então, verdade. quem E- for viajar pra fora e tiver moedinha, pode mandar. Isso aí. E que ano que você entrou na Toledo? 97. 97? É. Boa. Eu tinha um pouco de cabelo ainda naquela época, né? Ó, Não muito, mas eu tinha um pouco de cabelo ainda, né? Então já vamos lá, Pô, legal. 28 anos que eu estou aqui já, dia 20 de janeiro de 97 foi quando eu entrei. Olha só. Então, Parabéns aí pela trajetória. legal, cara. Legal. É isso aí. Boa. E você, Agora você, Ed? Ed. A minha, quero vou ver. fazer Yes. propaganda. Opa, por favor. Sem merchan aqui, cara. Aqui não pode vender nada. Vou fazer Aqui, não pode... aqui é imparcial, tem que ser imparcial, né, Rafa? Na verdade, quem trabalha na Toledo provavelmente já sabe, né? Mas como esse vídeo vai pro ar também, né? No Sim. YouTube e tudo mais, a Toledo, ela tem lá o Festival de Música, que é um evento da Toledo, todo ano tem, né? Uhum. E eu faço parte de uma banda, Descalibrados. Olha só. Aí Aqui, sim, hein? pessoal. Dando aquela moral lá pro pessoal da banda. Exatamente. Já manda o arroba aí, Ed. Qual que é o arroba da banda É, aí? Banda Descalibrados. Aí, ó. Olha. Pode seguir a gente lá no YouTube. Boa, No YouTube não, né? No Instagram, pô. No Instagram. boa. Acho que isso aí seria pro público em geral, seria uma coisa que Uma curiosidade o pessoal não que- conhece, uma curiosidade. Seria isso. Que você era cantor na adolescência? Ah, tá. E outra Não, tem, coisa pô. também, eu sou o vocalista, né? O principal vocalista, da banda, né? Vamos ser exatamente. sinceros, né? A gente tem que falar a real, né? Controvérsias aí. Não, vocalista. Tem que são dois lá na banda. né? São dois, pessoal. É. São dois, mas Os vocalistas são sempre os principais, né? são os principais. É verdade. Modéstia, à parte. É isso aí. Não, manda um abraço pro outro vocalista, ele vai ficar ciumento. Ô, Celhão. Olha pra câmera ali. ó. Celhão.
É que nós somos em dois do pessoal. Então. Tem a segunda voz, o Célio. Eu tinha esquecido. Beleza. Ah, mas e de onde que veio essa paixão por cantar? Sei que você tem uma história, você cantava antes, ou teve uma história com música e... Eu comecei lá quando eu tinha uns 20, 25 anos, eu fiz aula de música, que a trajetória escolar foi muito puxada, que eu fiz escola técnica, depois fui para engenharia, né? Então não tive muito tempo para fazer esse tipo de coisa. Então depois que eu acabei a engenharia, aí eu falei, vou fazer algumas coisas que eu gosto. Inclusive, me lembrei agora de outra coisa. Nessa época, eu fui fazer canto, teclado, aula de canto e também fui fazer mergulho. Caramba. Mergulho Aí, ó, mais uma autônomo. curiosidade. né? Boa, Tinha esquecido boa. disso aí. Fiz mergulho durante algum tempo. Tem carteirinha, tudo? Tenho carteirinha PAD, sim. tenho. Tenho sim. Ó, já dá pra fazer um... Olha, tinha esquecido disso aí. Uma Olha. curiosidade que acho que poucos sabem. Tem Exatamente. caixa, né, pra cantar. Boa, excelente. Peguei Vai na ar, né? pineia, vai na Peguei ar. Boa, excelente. E você falou de trajetória. Vamos entrar um pouco nessa... Boa. O Hélio comentou, já foi o primeiro emprego e começou como na Toledo do Brasil até chegar onde você tá, cara. Onde você... Bom, eu entrei como estagiário, né? Então eu tinha uma amiga que trabalhava na Toledo, que era telefonista, Leni, o nome dela. Até o Neto conhece ela, né? E então ela falou assim, onde eu trabalho, pega a estagiária que faz eletrônica. Manda o currículo lá, quem sabe não dá certo, né? Então eu peguei, mandei o currículo e aí chamaram para entrevista e deu certo, né? Então isso aí foi em 20 de janeiro de 97. Então eu entrei como estagiário, não sabia o que era balança, não tinha nem noção do que era balança. Não conhecia Toledo, então assim, não sabia o quão grande já era, né, ali a empresa, né, mesmo naquela época. E então eu entrei na oficina do Max, né? Na verdade não era o Max naquela época ainda, era o Alcides Brabo. Então eu fiz estágio lá e comecei a trabalhar com as balanças de laboratório, porque tinha um técnico, tinha iniciado recentemente também com essas balanças de laboratório. Certo. É o Cláudio, né? E então aí, como naquela época, quando eu entrava como estagiário, você acompanhava, né, o técnico em bancada. Então aí ele começou a ensinar as primeiras balanças que nós tínhamos na época e tal. Então isso foi, gostei, né? Então aí sobressaí aí, né, bem aí nas partes da balança de laboratório e continuei. Aí a grande oportunidade que eu tive mesmo, quem deu foi o Max, né? Quando o Max assumiu lá o laboratório, acho que anos 2000 mais ou menos, junto com o Carlos Amarante, inclusive abraço para o Max e para o Amarante, né? Porque foi o Amarante, ele era o analista do produto na época, e aí tinha um treinamento para fazer fora do país, no México, na nossa linha de balanço que nós tínhamos naquela época. E então o Max falou assim, não, então quem vai no treinamento é o Hélio. Olha Então, só. Legal. Então isso aí foi em 2002, se não me engano. Então, moleque ainda, 24 anos, né? Então, já uma puta pressão, assim, né? Pô, caramba, fiquei muito feliz, lógico, né? E aproveitei, então, daí deslanchou mesmo, né? O conhecimento. Então, aí disseminar o conhecimento pro pessoal, primeiro em bancada, porque isso é importante. Então, o conhecimento veio, né, de bancada ao longo dos anos, né? Conhecido como parte técnica mesmo. E, então, era conhecido mesmo como a pessoa responsável pela parte de balança de laboratório, né? Na parte de manutenção. E, então, essa minha carreira toda aí, vamos dizer assim, sobre balança de laboratório, veio daí. E aí, em 2008, me chamaram para trabalhar no centro de treinamento. Então, era para dar treinamento de balança de laboratório na época, porque ainda era muito defasado essa parte dos técnicos de mexerem com esse equipamento. Muito específico, né, o segmento. Sim. Então, eu fui para dar o treinamento e para dar suporte. Então, continuo no suporte até hoje. Então, já são aí essa minha trajetória aí. Então, além de um apaixonado pela Toledo do Brasil, aquela paixão à primeira vista. É o primeiro amor. Primeiro amor cara. aí. Olha, eu conheço a Toledo antes da minha esposa, cara. Minha esposa eu conheci em 97 também, mas foi depois de 6 meses que eu estava na Toledo. Então, boa, justo. E a primeira moeda internacional foi lá? No México? Primeira foi. Olha aí, ó. Olha só. Também é um novo hobby aí. Primeira foi lá no México, lá e... Tem que comer. E de cara, o primeiro amor e também já foi se encantando para essa linha de laboratório. Sim. É uma linha bem específica, porque requer alguns cuidados, né? Não é simplesmente pegar... você não tem os cuidados de mexer no mecanismo de pesagem, como é algo muito sensível, então você tem que
ter um certo cuidado ali e mexer, tem que ter um carinho especial ali, né? Sim. Pra parte de pesagem, senão você quebra. Ah, Sim. legal. Então isso é... E assim, a pessoa tem que realmente ter essa vivência, né? Pra poder conseguir aí consertar os equipamentos. Então, E o rigor de qualidade é diferente também, né? Porque eu acho que a demanda é muito maior, né, em relação à precisão, né? sim, isso aí é uma coisa que é fato que, né, tem que ter precisão justamente porque não é um sistema de pesagem comum, né? Que a gente usa uma Sim. célula de carga, né? Então, Sim, ele usa um outro sistema de pesagem mais preciso. legal. Muito bacana. E você, Ed? Conta um pouquinho da sua trajetória. Toledo não foi seu primeiro amor. Não foi. Me conta. Eu trabalhei 14 anos como técnico externo em outra empresa, né, mas não de balança, e direcionei minha carreira para o centro de treinamento nessa empresa. Uhum. Aí consegui entrar na Toledo para o centro de treinamento. Então comecei aqui como instrutor técnico. Naquela época eu já atuava, não pegava os técnicos no início, eu trabalhava com a parte de comunicação. Então ensinei o pessoal mais na parte de comunicação de balanças com sistemas, a parte de calibração também RBC, também era eu que ministrava os treinamentos, e depois de 6 anos, aí eu fui convidado a assumir a linha de laboratório. Então hoje eu sou o responsável pela linha de laboratório, hoje não, né? Já faz 15 anos já. Já estou há 21 anos na Toledo, 15 anos na linha laboratório e 6 anos no centro de treinamento. E a partir do momento que você foi para a linha de laboratório, Hélio já estava lá. Ele já estava lá. Aí a dupla foi formada. E olha, eu vou te falar, posso afirmar categoricamente que ninguém conhece de balanço de laboratório como o Hélio. Olha só, hein? Olha só. Obrigado, moral, hein, meu? Obrigado, Que moral. obrigado. Quiçá no Brasil e quiçá no mundo. Olha aí. Ô, louco, bicho. Obrigado. Vamos. Olha só. Verdade, cara. Não, o Hélio manja muito dessa parte, tanto da parte técnica, mecanismo em si, como das funcionalidades da balança, suporte. Né? Dar o suporte não é uma coisa simples, né? Não. Porque além de você ter que saber tudo da balança, ainda você tem a parte humana também do negócio do telefone. Várias vezes a gente vai junto também no cliente, Sim, né? sim. Dar o suporte em loco lá. Sim. É bem interessante essa área. Não, com certeza. É o diferencial que nós temos, né? Exato. É que o suporte que a gente dá, dificilmente você vê em uma empresa. Até ontem, né, a gente estava numa reunião, até eu e o Ed, e a cliente mesmo comentou, falou, olha, caramba, dificilmente, assim, estou muito tempo aqui no ramo, uma empresa dá o suporte que vocês estão dando aqui pra gente, né? Sim. Então, caramba, parabéns. Aí falei, pô, obrigado, né? Mas eu falei, isso aí é normal, o nosso dia a dia. Então, a gente tem um pré-venda, né? Não é só vender e tchau, não. Tem um pré-venda, depois tem um pós-venda. Então, Sim. o suporte está ali para isso. E a gente teve a oportunidade aqui, né, Rafa, de trazer bastante gente da assistência técnica e com muitos anos de casa. E todos eles têm essa questão em comum. Fala assim, poxa, por que tá por trás dessa qualidade da assistência e do suporte? É que são anos e anos de conhecimento. Então, assim, e de conhecimento prático, né? Eu acho que acho que adequa muito bem ao Hélio também, porque assim, você já viveu de tudo. Você já viu todos os tipos de tecnologia, você já viu teste em campo, você já deu aula. Então, assim, eu acho que esse tipo de histórico, assim, dá muita qualidade. Acho que reforça muito a qualidade da assistência, né? Verdade. E é um diferencial. Quem assiste, quem acompanha o Vozes de Peso e as vozes que passaram por aqui, veem que são vários mercados. Hoje a gente vai falar de um muito específico que tem muitas peculiaridades. Exato. Mas a gente continua com essa excelência de ter um pré-venda bacana, de ter um pós-venda dedicado, atencioso e que entende do produto e como passar esse conhecimento, Exato, né? É muito Exatamente. importante. Equipamentos de ponta, né? E agora vamos De entrar nesse qualidade. universo, né, Renan? Vamos. Vamos. E até essa questão, né, já pegando o gancho aqui do segmento, até para a gente entender a questão conceitual mesmo, assim, né? O que seria essa pesagem laboratorial? E até onde que ela se aplica, sabe, exatamente? Então, assim, tá relacionado ao que exatamente? Tá em relação à pesquisa, a relação à tecnologia? Como que seria esse conceito de laboratorial? Acho que é interessante vocês passarem essa informação. Porque, de novo, pensando como leigos, cara, laboratório, aí já me vem na cabeça, tipo, experimentos, remédios e acabou? É isso? Não, a gente sabe que existem vários tipos de laboratórios, vários tipos de aplicações, a gente queria que vocês iluminassem Exatamente. nossas mentes com esse conhecimento. A gente chama laboratório, né? Porque o pessoal vê uma balança,
de precisão, já associa a laboratório, né? Uhum. Tá? É a linha laboratório. Lá mesmo dentro da Toledo a gente chama, né, de laboratório, linha laboratorial. Mas você usa uma balança de laboratório, não somente no laboratório, você usa no controle de qualidade das indústrias. Na verdade, uma balança de laboratório, por que você precisa dela? Porque você, às vezes, precisa pesar pouca carga, ou seja, pesos menores, né? Você não tem sensibilidade numa balança, por exemplo, do comércio. Uma balança do comércio, ela vai de 1 em 1 grama, 2 em 2 gramas, certo? Como é que você vai pesar meio grama? 500 miligramas, né? Então, para começar, você já vai ter que passar por uma balança de laboratório. E a humanidade é fascinada por precisão, né? A gente sempre quer saber quanto tem naquilo. Nossa, quanto será que pesa isso aqui mesmo? Ele pesa 1 grama, mas não seria 1,03420? Né? Então, a gente gostaria muito de saber o valor exato, né? E isso aí é onde entra as balanças de laboratório, quando você precisa pesar pouca carga e com bastante resolução. Lá na Toledo, por exemplo, a gente tem uma balança de 5 casas. 5 casas após a vírgula, que a gente chama de semi-microanalítica. E até para exemplificar, assim, quais seriam as aplicações? Então, por exemplo, igual você comentou, né? Se pegasse uma amostra de um produto, o que é do dia a dia nosso que a gente nem imagina que tem que ter essa amostragem? Só para o pessoal entender, assim, falar, pô, qual que dá diferença? Então, se tivesse, por exemplo, a gente tem que fazer uma amostragem lá dentro de um remédio, ou de algo que, assim, se tiver um pouquinho mais passar fora daquilo lá, pode ser que mude totalmente a formulação, pode ser que dê problema. Acho que principalmente na farmácia, né? Na farmacêutica, ou mesmo na farmácia de manipulação, né? Então ali, os componentes que estão aí naquele remédio é importante. Então, quando o médico prescreve lá, ele quer lá 5 miligramas do insumo tal. Então, tem que ter 5 miligramas ali. Então, só vai pesar realmente naquele comprimido, né? Então, naquela balança, né? Então, tem que ter exatamente aqueles 5 miligramas, senão não faz efeito, né? Então, acho que o exemplo mais prático, né? Mais assim, visível pra gente, né? É justamente esse, né? Farmacêutica. Mas, por exemplo, ó, sabe aquele seu pãozinho que você come da lanchonete famosa lá, do M, por exemplo? É pesado onde? Numa balança Aplix Lab. Essa aí. O pãozinho? O pãozinho é pesado. Sim, nós fomos... Um modelo desse aqui, ó. Desse modelo aí. Nós fomos na fábrica do pão, do famoso lanche, né? Você conhece ele? Aquele 2 anos. Exatamente. E na linha de produção, eles pesam o pão nessa balança. Olha só. Então, quer dizer, padronização. Quer dizer, na verdade, então... Isso quer dizer que está em todos os segmentos, né? Não é um segmento só na farmácia, na produção ali, da panificação ali dos pães, ele usa essa balança. Esses dias mesmo eu tive um contato com uma pessoa que era de uma farmacêutica, que era do recebimento. Ele queria uma balança semi-micro, que o Edgar comentou aqui. Eu falei, mas caramba, né? Recebimento de uma farmacêutica quer? Aí eu falei com a pessoa tal... Aí eu entendi o motivo, né? Porque ela estava comprando um medicamento, um insumo, que custa milhões. Coisa que a gente jamais imaginaria. Então a gente não ia imaginar isso. Então o insumo tinha 100 miligramas. Então ele precisava de uma balança realmente precisa, porque era insumo. Então quando chegava lá, ele tinha que comparar o quanto ele comprou com a nossa balança. Com a nota fiscal para bater, né? E aí você começa a pensar até em investimento, né? Olha o tanto que compensa, né? Pô, Exato. você vai pegar uma balança de qualidade ou uma que não é tanto, o tanto que isso vai dar diferença depois você pesar algo tão valioso assim, né? Puxando o gancho do Hélio, por que o cara vai pesar numa balança de laboratório pão de hambúrguer? Precisa de uma precisão dessa, né? Aí a gente cai numa outra história. Quantos milhares de pães saem por dia? Exato. Né? Então, eles têm que fazer o controle estatístico do processo ali para saber se a máquina realmente está colocando tanto de massa ali, porque um pouco a mais em milhares é um prejuízo. Sim. Eu nunca tive a experiência de comer um lanche com um pãozinho menor. O pãozinho é tudo igualzinho. Às vezes eles só trocam o pão, que às vezes é o pão do outro lanche, que às vezes acabou no dia, mas Mas é tudo o mesmo tamanhozinho, bonitinho, né? Mas parece que é o mesmo tamanho, mas não é. Aí, ó. Tem diferença de Mas você vê que coisa, né? Extrapola do laboratório para o pão, né? Para a padaria. Não, tem segmentos que a gente... Então, assim, só mesmo nosso dia a dia, né? As consultas que nós recebemos do RPS, né? Se um cliente final que queira comprar,
né? Mesmo o técnico em campo que foi, entendeu? Né? Então, tudo isso aí a gente acaba aprendendo. Então, é o dia a dia mesmo, a experiência que a gente... Não, e agora, acho que o exemplo que vocês deram de uma grande rede, né? Eu acho que isso aplica muito para padronização de processo também, né? Então, por exemplo, uma franquia que o pessoal já usa uma fórmula ali pronta, que tem que espalhar para o Brasil, para o mundo inteiro, tem que estar tudo ali já meio que direcionado. Né? Também usa essas balanças aí. Por exemplo, se você vai fazer uma tinta, por exemplo, dosagem, né? Por exemplo, geralmente o pigmento preto é aquele mais problemático. Geralmente são quilos de outros pigmentos e 5 gramas do preto, por exemplo, sabe? Então, qualquer variação naquele ali, você já não tem a mesma padronização de cor, né, do dia anterior, por exemplo. Entendi. Então, isso aí também tem que ser muito bem controlado. Senão, já pensou você comprar uma tinta padronizada, né? Porque existem tintas preparadas. Sim. Mas você pega uma tinta padronizada, chegou na metade da parede, você vai lá, compra no outro dia uma outra, nossa, e aí mesmo. já tem um outro tom, né? Então, você vê como muita coisa, né? Tá muito na cadeia ali. Extrapola do que a gente tinha imaginado, que só remédio. E aí tá falando de um segmento de uma balança pequena, né? E aí também tem o lance... Nós temos plataformas grandes, né, com uma alta resolução. Né? Exatamente. Existem balanças industriais, como se tivesse uma balança dessa encapsulada dentro de uma plataforma grande. Entendi. Por exemplo, a gente tem uma balança de 300 quilos por 2 gramas. Nossa. E 2 em 2 gramas, ela vai 300 quilos. Né? Cara, e isso até para trazer uma outra curiosidade, porque assim... Geralmente, né, Rafa, quando a gente vê até em evento e tal, assim, tem que ter um cuidado diferente por causa da estabilidade, às vezes até a temperatura, tudo influencia. Como que controla isso com uma balança tão grande? Porque, assim, uma coisa é você ter uma balança pequenininha aqui, você põe na bancadinha ali, fecha tudo e acabou, né? Agora, quando tem uma plataforma maior, como que faz esse controle, né, para não ter essa estabilidade? Na verdade, é o mesmo, né? Certo. É o mesmo cuidado com a balança pequena, né? Certo. Só que tem que evitar principalmente vibração, né? Que é o que pega justamente na balança. Então, ter o local apropriado é fundamental para que ela não oscile, ou tem que ter alguma coisa mecânica mesmo em volta que evite o contato de ar. Entendi. Porque o Edgar estava comentando, né, sobre pigmentação, então tem máquinas de tintas grandes que usam as balanças maiores, né? Então ele coloca 100 quilos do produto da base lá, né, que é a tinta branca lá, né? E aí pigmentação aí é 4 gramas de um, 6 gramas do outro, então já tá num balde grande lá com muito peso, né, sei lá, 100 quilos. Então ele coloca, 3 gramas desse, 5 desse, então muito interessante. Imagina, é interessante. É uma gotinha e aí se der errado, o cara gigante. tem que refazer. E o tanto de produto que o cara poderia perder no sentido de prejuízo e tal, isso aí é uma coisa que um custo é imenso também, né? Exato. Mas a gente falou, ela é muito sensível, né? Ela é muito precisa. Sim. E aí os cuidados, eu sei que você falou, ar-condicionado, vento, como você falou, trepidação, tudo isso é um cuidado que tem, né, com essa balança. Exato. Quanto maior o número de casas decimais, mais preocupante é esse tipo de coisa, né? Mesmo as balanças de 3, 4, 5 casas, elas têm uma cúpula. Certo. Né? Mesmo essas daí, ainda o vento ele acaba entrando por baixo, a trepidação ela é muito mais sensível do que a gente, por exemplo. Poxa, ela tem condições de pesar um fio de cabelo. Imagina uma trepidação de uma mesa, alguma coisa assim. Com certeza ela vai pegar isso aí, né? Não, peraí. Fio de cabelo? Fio de cabelo. Aí você me lascou, bicho. Quanto tem um fio de cabelo, mais ou menos? Rapaz, agora você me pegou, né? Poxa, porque tem fio de cabelo de mulher, né? Grande. Mas ela pesa isso aí, impressionante. É o 0,0002. Vou saber te falar agora. A gente tem cliente que vende cabelo, né? A gente tem cliente que vende. Hoje aí, para o pessoal que faz aí... Sempre tivemos consultas a respeito aí. Vende por quilo o cabelo. Certo. Eu não sabia, vende por quilo. Olha só. Exato. Então, não sei quanto pesa não, mas deve ser... Mas com certeza ela pesa, porque vale são o tamanho, 5 casas decimais. É uma coisa assim, é inacreditável. Que a balança pesa, ela pesa. Certeza. Deve ter aí, sei lá, chutando, 30 miligramas.
Vamos fazer um teste depois na É. balança de 5 casas. Vamos fazer um teste. Acho que tem que, Mas aí, tem que fazer o qual- tamanho do cabelo. qual Um fio? fio, Qual um fio? fio médio de... Enrolar pra pôr no pratinho. É um fio de... Qual Qual é o cabelo? tamanho de um fio? Depende Você também, tá ralo, né? Depende de... Tem que esticar. Tem que esticar. Tem tem muita variante. Mas, né? ó, por exemplo, você pegar uma folha em branco e fazer um risco, vai pesar. Boa, boa. Então você coloca lá, Porque... coloca uma folha em branco ali na balança, pá, Boa aplicação. você boa tara, aplicação. aí você vai lá com uma caneta, escreve lá, você pesa. Caramba. É, Então aí você tá impressionante. vendo Olha o nível o quanto que tem de chega, tinta né, lá, né? Eu acho que E é. aproveitando o gancho, então, já que nós estamos falando disso aí, uma aplicação muito interessante mesmo, sabe, máscara de... onde o trabalhador... como é que chama essas máscaras, Hélio? Aquela de... Máscara de Tem proteção. o filtro Ah, de- que fica Ah, lateral. sim, sim, e... sim. Mas a máscara sim. mesmo, sabe aquela Sei. que tem um redondo aqui na frente, Sei. é onde vai o filtro, né? Sim. Ali, rapaz, eles fazem o seguinte, olha só que interessante. Pegam o filtro, pesam, geralmente numa de 5 casas, pesam, Certo. né, e anota ou imprime, depois coloca lá na máscara, põe o operador para trabalhar lá dentro da sala e depois eles tiram e pesam de novo para saber o quanto que o filtro conseguiu reter de partículas no ar. Olha só. Olha só, eles usam uma balança de 5 casas para isso. Caramba. Quando o carro é montado ou o caminhão é montado, na hora da saída, você coloca também um filtro lá, Aham. o operador lá acelera o caminhão, acelera o carro, para saber também quanto que ele está emitindo de poluentes. Entendi. Isso Isso aí realmente também é é tudo pesado. regulamentado também, né? Então Ah, tem que ter um sim. padrão ali Exatamente. para ser aprovado também. Se por um acaso passar do permitido, acho que o caminhão tem que voltar, alguma coisa desse Caramba. tipo. É controlado, esse tipo de coisa é controlado com balança. Muita Nossa, coisa. Muita precisão. É muito, Eu falei que tinha um pouco de Breaking Bad, a máscara já me veio aqui, ó. Sabia que ia ter um laboratório, a gente ia chegar. E até outra dúvida em relação a essas casas decimais, né, Rafa? Porque assim, a gente às vezes fica com essa dúvida da quantidade e até onde pode chegar. Então, assim, qual que é o limite da balança? Hoje até que a gente comercializa, qual que é o limite, assim, o maior, né, no sentido de grade e o quanto isso representa, até se você puder dar um exemplo, né, prático ali, pra gente entender o nível que chega até essa precisão, né? Hoje nós temos ideia de balanças com 7 casas, né? 7 casas. É, Já mas tem ela balança chega por aí a 7 casas. 2 gramas, 2 gramas por 7 casas. É o que a Nossa, gente tem aí hoje aí. Já temos alguma coisa no mercado, né? É bem comum, né? Mais comum, talvez, a micro, né? De 6 casas, a gente tem aí até Certo. mais modelos, né? Eu acho que cabe até a explicação do velocímetro aqui. Do velocímetro. A gente tem, por exemplo, para a gente exemplificar a precisão e a exatidão de uma balança, a gente Certo. poderia usar como exemplo um velocímetro de carro de ponteiro. Uhum. Né? Lá no passado, a gente tinha lá os Fusquinhas, tal, eles tinham um velocímetro que era 20, 40, 60, 80. Uhum. Né? Então, veja bem, entre o 20 e o 40, quando o ponteiro estivesse ali, você não tem exatidão nenhuma, você não sabe em que velocidade você está. Uhum. Depois a tecnologia foi evoluindo, os carros começaram a andar mais também, né? E aí, por exemplo, já passou tipo de 0, 5, 10, 15, 20, certo? Uhum. Então, isso aí também, ali você já começa a ter Uma um pouco ideia mais melhor. de exatidão, né? Uhum. Exatidão é diferente de precisão. Tá? Exatidão é aquilo que realmente você gostaria de chegar ao máximo possível daquilo que realmente é. Uhum. A precisão não, né, Hélio? Sim, começou com um Fusquinha, aí passou por um Gol, Um Gol, Talvez, exato, não sei. pode ser. e aí chegou agora aí, Num... qual carro aí? Sei lá, Gol. Um esportivo. Um esportivo, Um esportivo modesto, um Golf. um Golf. Um Golf, GTI. vai. Golf. Aí, por exemplo, ele Modesto. já vai ter de 1 em 1, por exemplo. Então, você já Entendi. vai falar mais exatamente qual a velocidade que você está. E agora os digitais também, acho que são de 1 em 1 também, né? Certo. Só que aí é que vem esse negócio que o Hélio falou. Essas balanças de 6, 7 casas, elas são por 2 gramas somente. Ou seja, são por 2, não. A capacidade máxima dela é 2 gramas. Olha que Entendi. interessante. Entendi. Mas sabe por quê? Vamos fazer uma analogia também. O ponteiro lá no Fusquinha, ele era, tô exagerando, da grossura do meu dedão. Sim. Quando você vai diminuindo essa graduação, você concorda que você não pode mais manter o mesmo ponteiro?
O problema agora vai ser o ponteiro, porque ele é muito grosso. Então, É verdade. Vai em indicar. qual graduação que ele está? Né? Aí é exatamente isso da parte da capacidade. Você não consegue ter muita... O ponteiro afinando seria a capacidade diminuindo. Você Entendi. não consegue ter muita precisão com Muitas divisões, né? com uma carga muito Entendi. grande. Não daria nem pra visualizar, né? No caso. Exato, porque tudo bem. Você ia chegar no limite ali da... A eletrônica não acompanha, É. entendeu? Aí você é Aí- obrigado a baixar a capacidade. Aí teria que Caramba. ser o fio do cabelo para você ponteiro. É. Né? Para o ponteiro ser fio de cabelo, exatamente. Olha, agora fechou a explicação. Para fechar a explicação. né? Essa é uma explicação legal, É, né? que- Boa. Acho que sim. Acho que ficou bem visual aí pro pessoal, né, Rafa? Não, para ficar mais visual ainda, você falou das microanalíticas, semi-analíticas. A gente tem um vídeo, até pedi pro Matheus colocar o vídeo na tela, o vídeo 1, que a gente Boa. explica um pouco dos nossos produtos, né? Dessas balanças, né? Vamos dar uma olhadinha aí. Vamos lá. A Toledo do Brasil desenvolveu a linha PrixLab para atender às necessidades de clientes onde a precisão é fundamental, como laboratórios, indústrias químicas, farmacêuticas, institutos de pesquisas e outros segmentos. Na linha PrixLab, você encontra as balanças de precisão, semi-analíticas, analíticas e as semi-microanalíticas. E o melhor de tudo, a maioria das funcionalidades estão disponíveis em qualquer um dos modelos. Legal. Então, esses modelos variam as casas, Sim. depois da vírgula ali. E sua Exatamente. aplicação. É isso aí. Eu quero pesar um fio de cabelo, indústria de cabelo. Eu ia falar de peruca, mas não sei se é, né? Eu vou precisar de casas, tipo 5 casas Cinco casas, decimais. sim. Aí é uma micro, Semi-micro. 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 É a nossa legal. balança de maior precisão. Na Toledo é uma semi-micro. A gente vai de 82 gramas por 5 casas até centenas de toneladas lá Sim. na balança de ferrovia. Ferrovia, sim. Né? Para pesar a locomotiva, Então, essas coisas. Né? De 10 microgramas, né? 10 microgramas, porque é semi-micro. Sei lá, 200, Quanto? 200 toneladas, né? Uma locomotiva por aí. Vocês conseguem elencar, por exemplo, uma semi-micro, a gente falou de uma indústria de cabelo. Aí uma semi-analítica, onde que eu colocaria? A semi-analítica, ela entra com 3 casas decimais. 3 Então, casas decimais, que é difícil de falar, né? na verdade, o mercado... É uma semi-analítica e uma analítica. Analítica são Quatro casas. 4K, Quatro casas. analítica é Uhum. mais. Então, 4 casas. Você tem aí, aí vai de acordo com... você tem aí 2 casas, né? 3 casas e 4 casas. E 5, né? Então, essa variação aí, com a Exatamente. capacidade. A gente tem a balança 2.100, 4.506, com 2 casas. Isso que é essa aqui, por exemplo, é de 4,5. Certo. 2 casas essa aqui, que não tem a cúpula. Uhum. Aí, Certo. de 3 casas, que é a PS 360 E a 600. e a 600. 600 gramas, né? Isso. Quando a gente fala isso, é que é 600 gramas, né? PS 600 gramas. PS 360, 360 gramas. Entendi. E aí tem a S310, né? Que é analítica. Quando começa com A, já é analítica, né? P é precisão. Uhum. Então, é a 220, né? 220 E a 310. E tem a S82/220, que é 5 casos. Que aí é a semi-micro. Ela vai de 0 até 82 gramas por 5 casas decimais e de 82 até 220 por 4 casas. Então, ela tem dupla escala. E também é importante ressaltar, né, que para essas balanças aí, nós temos os pesos padrão que são adequados, né? Então, Exatamente. assim, se a gente não tiver um peso padrão adequado para utilizar no equipamento, então a gente não sabe, né? A gente não consegue ajustar e né? também, então, isso faz parte também do processo. Então, assim, além de boas balanças que nós temos, também temos que ter bons pesos padrão. Perfeito. Né? Então, É. fazer uma verificação diária do equipamento é uma boa prática, inclusive. Né? Exatamente. Eu sou responsável pelas balanças de laboratório da Toledo, peso padrão, analisador de umidade também, né? Uhum. O peso padrão, ele é um negócio muito interessante. Ele parece que fica nos bastidores, mas numa balança de laboratório, é praticamente obrigatório quem tem uma balança de laboratório ter peso padrão, sabe? Sim. Porque se ele precisa daquela terceira, daquela quarta casa decimal, Aham. ele precisa ter certeza que aquilo lá está certo. E só existe um jeito de você saber.
é calibrando ou verificando a balança com o peso padrão. Entendi. Mas qual o peso padrão? O peso, o padrão adequado para a balança. Exatamente. Que existe também isso, né? Então, isso que é importante, né? É. Saber que existe tipos de peso padrão. Inclusive, Sim. o peso padrão adequado para a balança de laboratório. E isso Exato. geralmente o cliente tem dúvida? Quando Tem, o pessoal... tem. Porque Tem. eles acham que assim, pode ser qualquer coisa. Por exemplo, se eu pegar um de referência aqui, vai dar na mesma. Eu queria é bom até explicar, né, Rafa? Por que é tão diferente ter esse peso adequado, esse peso padrão adequado? Quais são os pontos ali, né, pra gente mencionar? Quer falar? Pode Hélio? falar. Bom, peso padrão, ele tem classes. Certo. São 7 classes. E a diferença das classes é o quê? É o erro que eles podem ter. Por exemplo, uma classe é diferente da outra em relação ao erro. Esse aqui pode ter, sei lá, 30 miligramas de erro, esse outro pode ter 50. Se você tem uma balança com resolução menor do que isso, ela é capaz de pegar o erro do peso. Entendi. Então, se você coloca um peso que tem um erro muito grande e a balança é muito precisa, você vai falar assim, puxa vida, essa balança está errada. Entendeu? Mas, na verdade, ela está pegando o erro do peso. Entendi. E na prática, isso acontece. Muitas vezes, somos indagados, a balança está errada. É. Então, ele está fazendo uma pesagem lá, 1 quilo, 500 gramas, Aham. né? E aí, com isso, ele coloca um peso lá, uma classe M, por exemplo, uma balança de classe 2, que não é recomendado. Aham. E aí, mas tá dando aqui 500,25. Aham. Então, mas que bom, né? Porque o peso, ele tá ajustado conforme a classe dele, só que para essa balança ela pega, ela tá enxergando, né? Tá enxergando Sim. esse erro do peso. Exato. Então você tem que usar um peso classe F Entendi. para poder ter exatidão ali no seu resultado. É. E não só o peso, eu vi que, por exemplo, tem a luva, tem a pinça, tem Então, todo são as boas um práticas modo de uso manusear, as dele. boas Exato, práticas, exato. porque, É. como você falou da folha com o risco, a balança já pega essa diferença da tinta na folha, que a gente nem imagina. Exatamente. Imagina, às vezes, A gordura do dedo já é São suficiente. pontos olha importantes que a gente tem que levar em conta, né? Quando você está fazendo aí, está usando a balança de laboratório. Então, os principais são, primeiro, é um local adequado que não tenha vibração. Uhum. Quanto à balança, tem que estar nivelada, Certo. tá? Porque qualquer diferença de nível vai dar diferença na indicação de peso. Certo. E também, que ninguém quase sabe ou não usa, é o pré-aquecimento. Então, a balança tem que estar ligada por, pelo menos, 1 hora, para ela pré-aquecer, para que aí sim você começar a utilizar. Tá? Então, Parece- legal, parece isso é coisa interessante. boa, né? Interessante. Então, tem balanças, inclusive, por exemplo, uma balança dessa de 6, 7 casas, para começar a usar, você tem que deixar ligada ela um dia inteiro, 24 horas. Olha só. É, Porque é. nesse tempo aí ela pode dar interferência, oscilar, Entendi. enfim, tem vários motivos. E tem um motivo que até a gente pega de vez em quando, assim, porque tudo que a gente não enxerga, a gente acha que é besteira, Exato. né? Fala, pô, eu não tô enxergando. Que pô, os olhos não veem, o coração não sente. mais ou menos isso. Por exemplo, energia estática é algo que a balança é sensível. Olha Tá. só. Então, muitas vezes, É uma coisa que a gente não vê. Né? no laboratório, o pessoal reclama que está oscilando a balança, Aham. porque usam uma vidraria ou plástico. E todo mundo sabe que tem ali carga estática nela. Sim. Então, existe até um aparelho para neutralizar essas cargas, para não variar na balança. Olha Então, só. A pesagem laboratorial é outro mundo, na verdade. Esquece esse negócio da balança da padaria, do açougue. Sim. Né? Colocar o negócio para pesar, não, É tem todo outro um... mundo, é outro uma mundo. preparação. Até mesmo porque envolve dinheiro também, né? E como você falou que ela você tem que esperar ela esquentar, aquecer, você não pode deixar ela ligada direto. Ou ela pode? Pode. Na verdade, a gente recomenda que ela recomenda. fique. Ela que tá fique sempre ligada. preparada. Sempre ligada, o máximo deixar em stand-by, né? Então, É. stand-by já está pré-aquecendo. Porque Você tem que desligar no pré-aquecer botãozinho aqui, lá entre isso, stand-by. o mecanismo de pesagem. Então, Entendi. tá ali pré-aquecido, então aí você continua usando. Ligou ali no botão, né? Tá em stand-by e opera normalmente. Hélio, a de 5 casas, quanto tempo ela tem? 8 horas. 8 horas. 8 horas, a de 5 olha só. casas. Então é melhor você deixar ela ligada ou em stand-by, né? Para você não ter que... E isso é muito interessante para passar para o cliente, né? Oh, Sim. sem dúvida. Porque às vezes é um detalhe. Não, e outra, né, Rafa? Poxa vida. Hoje, acho que vocês não são dessa época, mas lá no passado, a gente falava de válvula, né?
para você ligar a televisão, você tinha que esperar ela esquentar, a válvula esquentar para aparecer a imagem. Então hoje você Mas fala sempre. assim, pô, mas não é possível com uma tecnologia dessa Pô, você ter que esperar. Mas é a parte metrológica do Metrológica, negócio. é, né? exato. Não, isso É, tá são- até o segmento, né? Não tá relacionado até a nossa ou do Ah, concorrente, né? É uma É. coisa, é uma prática do mercado É, mesmo. não, metrológico o é negócio. metrológico. Porque quando ele começa a esquentar, o mecanismo ali dentro ele dilata, sabe? E aí ela Olha, vai Ela fica se mais adaptando. sensível, É, né? Cara, exato. que É legal. climatizando, né? A balança com o ambiente. Né? Então, Só também uma porque coisa- a variação de temperatura também pode causar erro de pesagem. Só Então. uma coisa que agora eu já peguei o gancho aqui, olha. A nossa balança ela tem um ajuste interno motorizado. E ela faz por tempo e temperatura. Ou quando você liga ela na tomada. Você ligou na tomada, aqui dentro tem um motorzinho e um peso padrão. Ela coloca em cima do mecanismo e sobe, ela se ajusta àquela condição. A partir do momento que você ligou na tomada, ela faz isso. Conforme ela vai percebendo que vai esquentando, logicamente, porque ligou, ela vai começar a esquentar, ela vai fazendo de novo. Vai fazendo de novo, até a hora que ela... Variou a temperatura, ela vai É. ajustando. Inclusive, também puxando um gancho, isso aí é bacana no sentido de que também a influência, né? A influência regional também no ajuste. do fator G. Fator G. Como assim? Fator- Influência fator G. regional? Fator G. Fator G. O que seria o fator G? O fator G é o seguinte, as balanças elas funcionam sob o princípio gravimétrico, ou seja, ela usa a gravidade. E a gente sabe que a gravidade não é a mesma, né, em todo lugar da Terra. Ela vai depender muito da altura. A gravidade é a força que puxa os corpos para o centro Certo. da Terra. Então, se você tiver muito alto, essa gravidade vai ser menor. Uhum. Né? Tanto é que se você levar, por exemplo, o astronauta quando foi para a Lua lá, ele flutua, né? Certo. Porque a gravidade da Terra lá né, é praticamente nula. Então ele vai Certo. ficar, né? Agora o interessante é o seguinte, a diferença de massa e peso, né? A massa é sempre a mesma, porém o peso varia. Por isso que a balança tem que ser ajustada no local de instalação. E essa aqui é interessante, porque se ligou, ela já se ajusta lá. Mas Com a gente aquela fala gravidade daquele local. Entendi. Mas a gente fala Esse é o dessa fator G. diferença de local. Eu tô falando, por exemplo, São Paulo, La Paz. Nossa, Ou, é que deve ser, ou, tipo, algum lugar no Brasil tem uma diferença. Sim, por exemplo, se a gente pegar a balança hoje lá na Toledo, tem que fazer até um teste, de repente fazer um videozinho, tá? Aham. Pegar a balança lá no térreo, lá no showroom, e fazer pesar lá essa caneca, puf, tá, né? E aí você levar no quarto andar, sem fazer nenhum ajuste nela, sem fazer o ajuste. vai dar uma Já dá diferença, vai dar diferença, sim. É. Porque aí pega por conta da balança de laboratório, então ela tem mais divisões, né? Uma balança classe 3, né? Então aí você não vai ter essa percepção, né? Isso. Tanto é que quando nós não tínhamos ajuste interno motorizado na balança, quando saía para outros países, principalmente, aqui a gente ajustava já com um fator. A gente fazia lá uma correção, né, usando o fator G, Entendi. Pesquisavam, Fator faziam um G cálculo. daquele- fazia o lugar. cálculo e colocava o peso para dar ali, não dar diferença quando ele chegar lá. Para eles não Entendi. precisarem ter que abrir a balança e ajustar com É. peso externo, né? Entendi. Porque assim, no caso da fábrica em São Bernardo, todas elas vão sair com aquele modelo, vamos dizer assim. Exato. Aí depois Exato. chega no local, tem que fazer esse ajuste. Exatamente. Só que aí, pelo que vocês falaram, todos os modelos já têm essa todos. automatização? Todos As os modelos. nossas de laboratório, sim. Todas legal. elas. Isso é legal pra caramba. Isso é bacana, porque aí o cliente nem... Que talvez é uma coisa que ele não saiba porque não precisa, né? Porque já é automático, né? Exatamente. Às vezes a pessoa não sabe. É. Ela fala, comprei um negócio novo, vou colocar e vou sair pesando, mas não sabe dessa parte do G, do fator G, que é a diferença de gravidade, da onde ela foi ajustada pela última vez, aonde vai colocar ela para instalar. No caso da gente, aqui em São Bernardo, né, nossa fábrica, ela foi ajustada aqui. Qualquer diferença da gravidade de São Bernardo para outro local, o peso vai ser diferente, apesar da massa ser igual. A Entendi. massa não varia, mas o peso varia conforme a gravidade. Aqui pra praia, né? Então, É, já dá Legal. uma- Uma outra coisa também que pouca gente sabe é que a Terra ela não é redonda. Ela é meio... Exatamente! Isso aí vai ser um assunto muito polêmico. Não, vamos lá. Vamos. Ela é achatada nos polos. Ah, então sim, ela sim, tem... ovoide. Exatamente. A distância no polo ela é bem menor do que a distância no Equador, por exemplo. Então, quando você vai lá para Porto Alegre, por exemplo, quanto mais próximo do polo, mais essa diferença mais gritante essa diferença. Entendi. Voltando até um assunto, falando de calibração interna, né, ajuste interno motorizado, pouca gente sabe que ela tem automático, né? Então, variou a temperatura, ela já diminui. pede para fazer o ajuste, então ela vai ajustar,
né? E também se não valeu a temperatura, depois de 8 horas, sem ajustar, ela também vai lá e Ela faz o ajusta de ajuste. novo. Não, Ou Então, seja, essa então tem- balança fica sempre exata. Então Parece um ser vivo, né? Ela, É, vai, então. ela vai se adaptando vai de acordo exatamente, com a... ela aparece, extremamente adaptável. Falou tudo. ela aparece lá o ícone de calibração e o termômetro, porque valeu a temperatura, porque já está ali verificando a temperatura no ambiente, então ela está pedindo para ajustar naquele momento. Nossa, legal. Eu tenho uma curiosidade também para falar para vocês em matéria de peso. Uhum. Vocês sabem qual que é o menor peso padrão que existe? Não, Não. faço ideia. O menor peso padrão é 1 miligrama. Ele é extremamente pequeno. A gente até tem ele aqui, mas acho que não vai dar para focar. É muito pequeno. Se você... A pinça para usar ele, a pinça que você usa para pegar ele já é especial. E se você deixar ele é cair... muito pequeno. Mas é o quê? Do tamanho daquele, Provavelmente. uns sucrilhos? Não. Menor? Ah, cara. Menor. Grão de arroz? De uns sucrilhos? É, Não, o sucrilho, né? o sucrilhos É grande até? É grande. O O sucrilhos sucrilhos? deve ser o peso de 20 miligramas, talvez. A gente é não uma vai, boa. a gente não consegue, né, mostrar. Mas é metade de uma... Você cortou a unha? Sim. Um quarto da unha. É, Vai. Caramba. Olha. É impressionante depende da tão unha, pequeno. depende de qual é a unha, né? Não, ia dar mão, né? Não vamos tirar do pé, É, do pé, do não, pé. não, Do pé, do pé. O dedinho, vai. Ele é muito pequeno. E o maior peso padrão? Qual que vocês acham O que que, é? que é? O de 500 toneladas? Não, aí já... Não sei. 50 quilos. 50 quilos? Ah, o peso... Vai de 1 miligrama Olha a só. 50 quilos. Tudo que for diferente disso, a gente trata como massa. Ah, Né? Massa. Ah, entendi. Né? E Entendi. outra coisa também que é interessante é que os múltiplos são sempre os múltiplos do peso, múltiplos da balança também. 1, 2 e 5. Não existe 3. Não existe 4. Para você fazer um ponto de 4, por exemplo, se quiser verificar uma balança em 4 gramas, você vai ter que usar 2 pesos de 2. De 2. Né? Então é um negócio interessante curioso. também. É curioso? Curioso. É curiosidade. Curiosidade, é 2 e 5. 1, 2 e 5, 2 e 5. exatamente. 1, 2 e 5, 10, 20 e 100. 10, 20 e 50, desculpa, e assim vai. Caramba. Mas falando em miligrama, eu e o Ed, a gente tem um outro slogan, diferente do nosso slogan. Exatamente. Porque pra gente, cada miligrama importa. olha só. Cada miligrama cada para nós, miligrama, para nós cada- laboratórios. É muito específico. É, Até os não, caras têm o eles próprio gostam slogan. de as mas- coisas Nós deles. criamos nossos slogan. Mas a gente falou também de miligrama, mas você falou de um outro produto que eu queria entrar nesse assunto, que é o analisador de umidade. Eu vou até pedir pro Matheus colocar o vídeo 2 do analisador pra gente Joia. entrar nesse assunto, porque... Joia, é bem interessante Bem esse legal. produto. Vamos lá, então. O controle da umidade tem um papel fundamental em muitos setores, como indústria química, farmacêutica e alimentícias em geral. O sabor, a textura e a aparência nos alimentos têm ligação direta com a umidade. Sabe aquela crocância do seu biscoito preferido? Ela se deve à quantidade de água no produto que deve ser medida e controlada. No setor de plásticos, quando você vê aquele brilho bonito em uma peça, ou aquela transparência perfeita, que até parece ser feita de vidro, boa parte desse resultado é o controle de umidade. No segmento farmacêutico, o cuidado com a umidade segue rígidas normas na fabricação de medicamentos. Para garantir a qualidade e a padronização do seu produto, ganhar produtividade e, consequentemente, aumentar os lucros, é necessário determinar a unidade com precisão e rapidez. Essa é a função dos analisadores de umidade PRIX da Toledo do Brasil. O analisador de umidade, a gente consegue trazer alguma coisa bem próximo da nossa realidade, ó, do biscoito. Sim. A gente tem assim, cara... quando você começa a mexer com o equipamento, né? Aí você vê a gama, né, assim, de materiais que fazem análise. A gente não faz nem sentido, assim. Caramba, pô, não fazia, né? A gente- Então fala, pô, caramba. Mas assim, para qualquer coisa no processo industrial, seja da alimentícia, seja farmacêutica, química, A gente faz, cara. faz análise, o pessoal manda pra gente, né? Sim. Para fazer análise aqui, pra gente ver a melhor programação do equipamento e tudo mais, e a gente faz análise de muita coisa diferente. Inclusive, isso é um diferencial que nós temos, né? Então, Exato. justamente numa pré-venda, né? Então, ou mesmo que a gente já comprou o material dele e está com dificuldade em saber como é que ele vai conseguir analisar com o nosso equipamento, então ele manda lá para a gente uma amostra, a gente faz as análises e manda para ele, ó, esse material aqui, né, o melhor perfil para esse Secagem. equipamento
é esse aqui. Então deu X% lá de Tira umidade, foto, ou filma, né? X% de sólido. Então Que existe uma gama bem grande. O analisador de umidade é uma balança. Ele vai pesar ela com a água dela, com a umidade dela de Isso. entrada, vai esquentando e vai desidratando o produto para ver qual que é o... É isso mesmo. Mas O ele não deixa de funcionamento ser uma dele, balança. o funcionamento dele é simples. Ele pega, você coloca a amostra úmida no pratinho dele lá, ele vai pesar e vai guardar esse peso na memória. Depois ele vai acionar uma lâmpada que vai aquecer, o que for volátil vai evaporar, o peso vai cair. No final ele faz uma conta de subtração lá e te dá o resultado em porcentagem. Por exemplo, começou com 10 gramas e terminou com 3 gramas. Quer dizer que 7 gramas evaporaram. Então, 70%. 7 em 10, 70%. 70% de umidade, 30% de sólidos, que foi 3 gramas que sobraram. Sim. É massa final sobre massa inicial. Isso, É exatamente. exatamente isso. Em porcentagem. A divisão é essa daí. Porque esse produto abriu minha cabeça assim, porque eu saí um pouco daquela ideia, tipo, laboratório, Sim. remédio. Aí me veio uma coisa muito de alimentos. Eu lembro de uma conversa de corredor, assim, por exemplo, umidade. Ah, mas o que isso tem a ver? Aí no próprio vídeo a gente fala de crocância. Mas também, por exemplo, tem de validade, de mofar, não mofar, quanto tempo, tem isso, né? Tem e aí já isso. começou a abrir para o laboratório alimentício, né? Inclusive, esse tempo atrás aí, eu nunca tinha feito, nem o Edgar, que mandaram pra gente um cliente que faz linguiça toscana. Aí eu falei, caramba, linguiça toscana, né? É algo que a gente Não tinha visto ainda. não tinha visto ainda fazer análise de umidade da linguiça toscana. Aí eu falei, pô, mas qual que é, né? Qual que é o intuito, né? Aí primeiro porque existe na legislação uma quantidade máxima de umidade que pode ter dentro da linguiça toscana, né? Então a gente vai pesquisando, né? Até quando tem esse caso de alimentício, como minha filha é engenheira de alimentos, eu falo para ela, tem legislação, fala sobre isso, sim, tem. Então já dá para, né, dar já um spoiler já sobre, né, para a gente poder ajudar na análise. Isso. E aí, na verdade, esse cliente, que não é aqui de São Paulo, ele queria saber o quanto tem de umidade na linguiça, porque justamente para ficar mais seca ou não quando você assa, porque a minha linguiça é a melhor que existe para assar, né, no teu churrasco. Então, justamente para esse caramba, é interessante, né? Para manter a suculência. Para manter a suculência, os exato. da carne, de repente. Exato. Porque aí... Pô, chegou nesse nível, chegou nesse nível de churrasco, tá vendo? Caramba! E com isso também, né, a gente recebe material assim do Brasil inteiro, por exemplo, muitas coisas regionais. Teve uma ocasião lá que o pessoal lá do Pará mandou lá uns biscoitos, né, as bolachas regionais, lá para a gente fazer o teste de umidade, chama bolacha de motor. Legal. Né? Então, é legal que a gente também conhece, sabe, né, assim, como a indústria ela é bem vasta em todo o Brasil, não só aqui, né, na nossa região. Eu lembro até, Rafa, acho que uma vez a gente fez um vídeo relacionado à parte de amostragem de açaí, você lembra? Sim, esse eu lembro. E aí até é legal você comentar, Ed, como que dá diferença na questão do custo do produtor. Isso aí Por que essa fantástico. questão da umidade, por que tem que, assim, não só a questão da qualidade do produto, mas o que impacta isso no custo do produtor? Poxa vida, na hora da venda, né? Se você não classificar seu açaí direito, você está vendendo um açaí mais puro, digamos assim, mais açaí, e cobrando, por exemplo, é que são 3 classificações de açaí. Tem o popular, o médio e o grosso, que eles chamam, ou especial, né? O grosso ou especial, ele tem mais açaí do que os outros. Certo. Né? Você, por exemplo, se você não medir o teor de umidade do açaí, você poderia, por exemplo, estar vendendo um açaí especial e cobrando como um popular. Entendi. Entendeu? Então, é crucial no açaí, até mesmo porque é um produto caro, né? E eles fazem muita quantidade por dia na safra. Então, se você não tiver um controle rigoroso ali da umidade, você pode estar perdendo dinheiro. Sim. E geralmente o açaí especial vai para fora, né? Então, o pessoal Entendi. faz também uma contrapartida. Seria contrapartida, Hélio? Tem uma contraprova, acho, né? Quando você faz de novo lá para você ver. Entendi. Eles vão fazer conferir uma conferência, exatamente. Pra É uma contraprova, né? recebendo aquela- É a contraprova, Porque impacta diretamente na precificação do Olha, produto, sem e na dúvida. classificação de se é prêmio ou Sim. se é popular. Exato. Sim, Exatamente, porque os clientes do açaí, principalmente, né, a gente tem bastante contato também no suporte deles. Uhum. E eles também, quando recebem, então, o cara produziu lá na produção lá, né, lá na região norte lá, o cara produziu, congelou, mandou para cá.
E aí chegou aqui e falou, eu comprei Isso. eu quero comparar, saber se realmente o que eu comprei lá, É. chegando aqui, é realmente o Não que só para o que exportação, tem. até mesmo aqui dentro mercado interno do Brasil, também. mercado interno. Mercado Né? interno também. Entendi. A gente tem pego muito lá no Rio de Janeiro agora, né? Rio de Janeiro e Minas. O pessoal compra para vender aqui, né? Eles querem Quais fazer a outros contrapão. clientes, Querem fazer geralmente, contrapão. que pedem, né, para fazer essa amostragem? Ó, por exemplo, se a gente for analisar, a gente tem clientes aí, por exemplo, o café, por exemplo. Certo. As grandes redes, 2 grandes aí marcas líderes do mercado, fazem análise de umidade no nosso equipamento. Mais um caso aí do famoso M, a sua casquinha, não a casquinha, mas o sorvete, que agora não é mais sorvete, mas assim, aquela base sim. láctea, né, que Aham. eles chamam lá. A gente recebeu 30 litros para fazer análise. Olha. E o que vocês fazem com o receite das coisas que a gente não sabe isso aí? Então, cara, não, depende. Ó, esse aí, por exemplo, né? Esse não tem como, né? Usar? Não. Usar? Aí por que acontece? Né? Primeiro a gente fala com o cliente, ó, fez as análises, né? Aham. Olha aí, descarta, pode consumir. Não, isso aí pode consumir. Olha só. Então, o pessoal que tomou. Tomou sorvete lá. Tá, mas não sorvete porque era. Né? É a massa, né? Era- A massa. massa, Não, milkshake. Era Mas muitas- milkshake, era Milkshake. a bebida láctea, né? Tem É. bebida láctea lá, então o Mas pessoal. já chegou castanha pra gente, que a gente consumiu. Ó, o açaí, Salgadinhos. o açaí a gente tem uma experiência diferente, né? Porque o açaí puro, assim, é diferente do ele que é a mais- gente costuma mesmo. Mais saboroso, né? Vocês já comeram açaí? Eu comi uma vez. É bem O saboroso, puro, assim, o puro Eu mesmo. tive só a experiência não, né? da filmagem lá. Não é muito bom, não. O nosso açaí que a gente come aqui, né? Que só fala, né, eles falam que o açaí que a gente come aqui é um açaí ruim pra eles. Um né? sorvete, né? Não é nem esse açaí, né? Não é. O açaí é assim, né? Você pega a frutinha dele e põe num liquidificador gigante, digamos assim, né? E vai jogando água. Aí ele vai batendo, vai raspando, né? O açaí é um caroço, na verdade. A polpa é externa, né? Uhum. Então eles vão fazendo isso, depois eles pegam e passam de novo. A primeira batida sai aquele cremoso realmente, que é o açaí mesmo. Uhum. A segunda batida já não vem, já vem mais água, né? E a terceira batida é aquela que, tipo, quando você põe o açaí na boca, que você morde assim, você sente uma areinha assim, Uhum. aquela lá já é a terceira batida. Virou Essa aí já é- sommelier, né, de açaí. Seria o popular, Já- seria o açaí popular. Já é o açaí que. É. né, Agora, como o Hélio falou, lá no Belém, onde produzem muito, né? Aham. Eu já tive a oportunidade de ir lá e realmente eles comem diferente do que a gente aqui no Sudeste. Uhum. Eles comem salgado, comem com a comida, comem com feijão, né? E para nós, assim, não é agradável, porque a gente está acostumado como sobremesa, né? Ou seja, é como verdade. doce, né? Então, Pra gente aqui só tem 2 tipos, né? Tem o de Belém e tem aquele do Trevo, né? Que aquele seu Bernardo sabe, fala que todos são do Trevo. Verdade. Todo tipo de açaí vem do Trevo. Não, é do Trevo, é do e o Trevo. açaí é uma coisa cara, né? Então, É. eles precisam classificar Sim. certinho, né? Bem interessante isso aí. E também na indústria química, por exemplo, inclusive o vídeo dá exemplo, né? Sim. Daquela transparência que parece vidro. Os polímeros, quando você vai injetar, né, o plástico no sopro para, por exemplo, fazer uma garrafa PET, né? Se você não controlar a umidade daquilo, dá uma esfumaçada, sabe? Ele fica opaco, ele não fica cristalino, digamos assim. Ou dá alguma bolha, né? Exatamente. Você tem que medir para fazer o controle. É assim que funciona em tudo. Você mede e aí, dependendo de como é que tá, você controla essa umidade, seca, né? Alguma coisa desse tipo. E uma coisa interessante, né, Rafa? Eles estavam comentando até um segmento que eu não sei se é tão assim, que acho que tinha essa noção de quanto que precisa, né? Porque é a parte do agronegócio, igual vocês comentaram, do café, do açaí. No agro, tá crescendo esse movimento de fazer essas análises e essa amostragem? Porque, assim, querendo ou não, hoje a gente é um dos maiores exportadores de grãos, né, que tem no mundo. Então, assim, para eles também não impacta a questão até de custo, de produção, até parte de matéria-prima, né, que eles precisam. Impacta bem mais do que o açaí. Com E, certeza. assim, e acho que queria também saber um pouquinho, porque o agro, o campo, né, Aham. e a balança de laboratório tem toda uma condição, como que é nessas grandes indústrias, como que vocês veem essa atuação? Bom, atuação do ponto de vista técnico, né? Já pude ir em algumas usinas que tinham laboratórios internos. Assim, infelizmente não é o melhor local adequado, né, para os equipamentos, porque tem questão da trepidação, principalmente, que é
é grande. Eles têm uma estrutura de laboratório, ok, né? Mas como está situado dentro da usina, né? Dentro ali, então não tem um controle de temperatura às vezes adequado, Poeira, né? mas um principalmente a trepidação, né? Eu tive já visitando e... Mas no caso você está falando de usinas de álcool, né? E açúcar, né? Foi o contato Bacana. maior que eu tive referente aí a essa parte do agro em loco mesmo, né? Em laboratórios, né? Certo. Agora, em grãos, aí a gente está falando de... Aí Aí muda. a régua é lá em cima, né? Porque é muita... a gente é o maior exportador de grãos, né? De soja, né? Aí a gente já começa a falar... As cifras são incalculáveis para nós, pobres mortais. Então, o que acontece? Isso aí gira... Por exemplo, como é que funciona quando você vai receber um grão? Vem lá a carreta, sobe um rapaz lá em cima da carreta, ele tem um procedimento de pegar grãos em determinados locais da carreta, embaixo, do lado, em cima, isso aí já é um procedimento. Aí ele sai com um balde lá de grãos. Aí eles passam num aparelho que chama-se quarteador. Ele vai dividindo, até ficar, se não me falha a memória, 250 gramas. Aí, se é soja, por exemplo, ele tem uma peneira para soja. Se é milho, é uma outra peneira. Então ele pega, passa na peneira, o que cair, eles falam que é impureza. E essa impureza é pesada numa balança de laboratório. Dependendo do tanto que tem de impureza, eles vão descontar o que eles vão pagar para o produtor. Certo. Olha só que interessante. Caramba. Balança de precisão. E aí depois, o que sobrou, né, o que ficou, teoricamente, é o grão. Aí vai para o analisador de umidade, medidor de umidade de grãos, que é inclusive um lançamento aí que a gente vai estar fazendo aí a semana. Olha só. Até posso aproveitar? Primeira mão. Você que está assistindo, já tem voz de peso. Colocar o Legal. Matheus, põe o vídeo 3 do Põe na nosso tela, Matheus. medidor Legal. de joia. umidade. Medir a umidade dos grãos no campo ficou ainda mais rápido e preciso. Apresentamos a linha Prix Mug, tecnologia e robustez da Toledo do Brasil para o agro. Mug 10P, portátil, leve e ideal para o uso em campo. Mug 10i, controle total com rastreabilidade. Mug 10S, mais agilidade no armazém. Linha Prix Mug, feita para o campo com a força da Toledo do Brasil. Olha, primeira mão. Olha isso aí, só, primeira hein? mão. Dá uma salva de palmas aí, né? Primeiro lançamento que a gente faz aqui no Voz de Peso relacionado ao agro. Lançamento, segunda-feira que vem, aí hoje é terça-feira Hoje é hoje? terça-feira, dia 18. Dia 18. Vai sair no dia que sai o episódio, dia 24. Puxa vida, olha aí, ó. Olha, Nós dia vamos do fazer um lançamento, cara. Isso aí é muito interessante, pessoal, porque também impacta diretamente no bolso, né? Eles passam no medidor de umidade de grãos, certo. tem que ter uma certa umidade e uma tolerância aí que é acordada para aquele grão. Então, a soja tem que ter lá 14% de umidade, mais ou menos tanto. Se tiver a mais, eles também vão descontar do produtor. Né? Então, já verificou impureza através de uma balança Exato. de laboratório. Depois, através de um analisador de umidade, Exato. um medidor de umidade, É de isso grão. aí. ele desconta também a parte, o que é de água, o que é água, o que é grão. E o mais interessante também, né? Quando o caminhão chega, é pesado numa balança Toledo. Ah, com certeza. Tá toda a cadeia ali Exatamente. fechando, né? É. E só uma dúvida que eu fiquei, Ed. No caso, por exemplo, que vocês comentaram do local, esse medidor, ele precisa estar num lugar igual ao ambiente controlado ou não? Ou ele pode pegar no meio ali da produção? Porque geralmente o cara vai pegar lá no meio da produção, lá não sei se vai ter um ambiente totalmente apropriado, né? Esse medidor ele já é pensado para esse tipo de situação, né? Então ele não usa a mesma tecnologia da balança. Tá? Ele é uma tecnologia de capacitância. Ele não tem a resolução de uma balança, ou seja, não é tão preciso como uma balança, Certo. porém ele é rápido. E é o que o pessoal precisa lá na época da safra. Às Certo. vezes tem fila de 40 caminhões na estrada. Então eles precisam de rapidez. Então ele é uma casa após a vírgula, né, em porcentagem de umidade, e é rápido. Você colocou,
Não dá 5 segundos, já foi feita a análise. E sem nenhuma, ele já funciona a bateria? Porque eu vi ali, dá para levar, fazer... São 3 modelos, né? 2 de bancada, um Aham. tem impressora para te gerar o relatório e o outro é portátil. O portátil, na verdade, é mais usado pelo produtor. Pelo produtor, lá na roça. Ele já tem uma ideia do que, de como são os grãos dele. Isso. E também para você saber se é a hora ideal para você colher naquela umidade, entendeu? Entendi. Então eles vão lá na roça mesmo, colocam ele lá no chão lá e medem lá. Aí é o momento ideal de colher, beleza, vai lá, colhe, põe no caminhão e... Pô, então o produtor isso daí é quase que obrigatório Nossa, ter. sim, Até sem pelo dúvida. custo, que deve ser um custo bem baixo. Mas olha que interessante, Renan. O produtor investe em colheitadeira, adubo, agrotóxico, uma série de coisas que é muito dinheiro. Uma colheitadeira custa milhões, mas o que vai te dar realmente o lucro lá na ponta do lápis é um medidor de umidade, é uma balança para você pesar a impureza, sabe? É um negócio interessante, é a balança de caminhão, né? Tudo passa pela balança e ali é o gargalo do negócio. Sim. Se aquilo ali não tiver qualidade, não tiver calibrado, ali é onde você vai perder dinheiro ou vai lesar alguém. Interessante também isso aí, né? Balança, né? O símbolo da justiça é uma balança, né? Ela não pode pender. Exato. Isso é uma coisa interessante. Pô, bem né? bacana isso. Bem O bacana. símbolo da justiça é uma balança. Ela não pode pender para nenhum dos lados, né? Tem que ser justa. Tem que ser justo. Por isso que é bom sempre ter nos dois lados para ter essa conferência. Porque Exato. daí os dois vão ficar cientes de que estão comprando exatamente o que estão Exato. É isso aí. Existe, logicamente, uma tolerância, mas tem vezes que dá briga, viu? Sim. Tem vezes que É dá bom briga. que um já pode estar lá, né, com o papelzinho ali e falar assim, ó, aqui já tá... É bom tem comprar a prova, o que, né? É bom comprar o que tem impressora, né? Comprovante, né? Mas legal isso que você citou, porque eu lembrei do episódio também que veio o Eduardo e o Flávio. Falou justamente disso, porque o Sim. agronegócio gira milhões. Exato. Giram milhões de investimento, de vendas e... Bilhões, hein? Bilhões. Bilhões, né? Bilhões. É que eu não tenho ideia das cifras, né? Mas são esses detalhes, como a gente falou no episódio passado, de uma balança rodoviária para conferência, para não ter desvio. Uhum. O cara investiu milhões num galpão, num silo, numa colheitadeira. E um outro detalhe também, um medidor de umidade, algo que você pode levar até a sua plantação, colocar no pé do milho ali Exato. e fazer algo tão prático que no comecinho vai fazer diferença lá no final da cadeia, né? No final e muito dinheiro também, né? Muito Sim. dinheiro que você pode ali perder e um negócio que vai se pagar em pouquíssimo tempo, Sim. porque é barato Nem- perto de uma... Uma safra já. Muito menos, nossa, muito menos. Muito menos. E é legal porque, assim, agora você vê como que a Toledo tá fechando toda a cadeia, né? Porque, assim, era até essa linha, né? Que a gente Sim. ainda não tinha. É. E agora a gente vai ter pra... E até acho que é legal, Ed, acho que a gente mostrou até os modelos, né, Rafa? Sim. De saber qual que seria a diferença. Porque, assim, esse que seria o medidor, né? A palavra medidor. E daquele medidor. analisador que a gente comentou que era o mais... Qual que é a diferença dos dois? O analisador que passou ali o rapaz falando da Isso, crocância, da né? crocância. Quer falar, Hélio? A diferença entre os dois? Pode falar, você que é o pai das crianças. Rafa. eu sou o padrinho. Justo, Ele é o justo. pai, então ele fala. A diferença é o seguinte, a principal é a precisão. Né? O analisador ele tem 3 casas decimais. Certo. Né? O medidor ele tem uma casa. Eles servem para... Tem finalidades diferentes. Com 3 casas decimais, ele geralmente é usado no processo, quando está sendo feito o alimento lá na linha de produção, né? Uhum. Ou, por exemplo, quando está sendo injetado o plástico. Né? E o outro é específico para grão. Uhum. Né? Um usa a pesagem como princípio para fazer a diferença de peso, quando ele começa a esquentar, e o outro usa a capacitância, que é um outro sistema, né, do que não é pesagem. Né? Então, a diferença é essa. Esse aqui é específico para grãos. Entendi. O outro faz, inclusive, grãos, Renan. Faz e grãos também. Só que ele demora mais por causa da precisão. Entendi. Ele tem 3 casas decimais. E lá na hora do recebimento do grão, com 40 carretas esperando, você não pode, por exemplo, perder 10 minutos, 15 minutos. Meia hora. Ele vai te dar uma precisão absurda, 3 casas decimais. Mas ali não é o momento. Entendi. Então, eles precisam de agilidade.
E do Mug também, que eu fiquei com outra dúvida em relação a quais tipos de grãos que ele atende. Nossa, praticamente todos aqui produzidos no Brasil. Legal. Tem curva para todos eles. Legal, porque daí no caso já vai ter aquela conferência de acordo com cada grão. Conforme para operar ele, você escolhe qual é o grão que tá. Então boa. tem lá feijão fradinho, feijão carioca, milho, tudo que a gente faz aqui, as culturas, ele tem lá, de grãos. O lançamento aí vai ser bacana, hein? lançamento Vai ser uma boa expectativa. E Vai qual a ser muito perspectiva O Mug tá chegando Nossa. desse aí. lançamento? Porque abre um mar assim. A gente atua no agronegócio, mas Não, com um produto desse. o mais interessante desse produto é que ele vai ter a interligação com o Guardian automático. O Guardian, para quem não conhece... Explica direito aí, porque agora... Importante. Isso é muito importante. O Guardian é o nosso software de controle e gerenciamento das pesagens, principalmente da pesagem rodoviária, né? Uhum. Então, por exemplo, chegou a carreta, pesou lá, sabe quanto tem de grãos, foi lá, fez a impureza, tirou a umidade, isso aí vai alimentar direto o Guardian. Não vai ser mais na mão, não vai ser mais anotado. Né? Então, isso aí evita fraude e evita também você pode anotar errado sem malícia, né? Mas evita isso aí, já vai direto. Apertou o botão lá, já sobe a umidade lá pro Guardian. Caramba. E aí ele já pode, por exemplo, calcular a quebra. Eles chamam quebra, os descontos eles chamam de quebra. Nossa, Entendi. excelente bacana, essa hein? integração. É bem bacana. interessante, bem E interessante. aí, no caso, ele vai ter todo o valor real ali do que ele tá, né, ou comprando ou ele tá vendendo, né? Então, exatamente E aí já amarrado a todo o ciclo, né? Exatamente. Não só da chegada ali, né? É isso mesmo, é isso aí. Tudo A gente no banco de dados. na verdade, né, pessoal, tá tudo partindo para cercar todo tipo de fraude, na verdade, né? Isso aí é uma coisa que ainda existe e a gente está tentando, né? Tanto é que a balança rodoviária hoje já atua sozinha, né? Não precisa mais de balanceiro, né? Se você faz toda a automação, né? A automação dela, com semáforo, cancela, sensores, ela já captura o peso automaticamente, né? E aí, quando a pessoa coloca lá, já vai direto a umidade para o Guardian, e esse Guardian gerencia tudo isso, aí a fraude vai ficando cada vez mais difícil de acontecer. Né? Você tendo mais controle, gerenciando muito mais todos os processos, né? Exatamente. E é legal de ver essa evolução, acho que até o Hélio seria a pessoa específica para falar sobre isso, em relação ao futuro mesmo, né, dessa linha, né, Rafa? Porque, assim, a gente viu agora mais uma tecnologia, mais um portfólio nosso aí que vai agregar a parte laboratorial. E eu queria até, pela sua experiência, por tudo que você já viveu nesses anos, né, de Toledo, o que você enxerga para o futuro dessa linha, né? Então, assim, até onde vai chegar isso? O que ainda falta no mercado, que você ainda vê a perspectiva? O que até a Toledo já tá em pesquisa ou está produzindo, né? Acho que seria legal você dar essa sua visão, né? Que você vem se surpreendendo. Por exemplo, você comentou o caso da linguiça toscana. É algo que não passava pela nossa cabeça, assim. E o que mais pode estar por vir aí? Que você vê que pode ser uma tendência, tanto no agro como em outro mercado. Aí. É difícil de falar, viu? Assim, falando quanto à parte de pesagem, né? Acho que não tem muito mais o que evoluir, porque a gente está já numa tecnologia de pesagem aí. É lógico que a gente vai querer, de repente, que tenha alguma outra tecnologia, porque essa tecnologia da balança analítica de precisão é da década de 80. Então, ela teve já uma evolução, né? Certo. Lá de 80, então, é o mesmo princípio de funcionamento, então ela foi evoluindo, né? Então, no começo, só para exemplificar, você tinha um mecanismo de pesagem, um ímã que era um ímã gigantesco, assim, que, né? Para quem não sabe, né, usa CFEM, né, compensação de força eletromagnética, né? Então, a base que é um ímã, né? Então, uma bobina, então, que ele alimenta ali, então, o campo magnético faz ali flutuar ali essa bobina, né? Isso a grosso modo, tá? Sim. Então, antigamente você tinha lá uma balança de precisão que era desse tamanho, o ímã. Então, ela foi evoluindo, né? Aí foi para o mecanismo de pesagem e hoje tem uma tecnologia de monobloco, né? Então, é como se fosse uma célula de carga, né? Tudo que tinha um mecanismo, tinha alavanca para cá, para lá, colocaram junto ali, né? Então, talvez, acho que a evolução maior seja essa, de termos aí um monobloco mais preciso, né? Para esse segmento da parte de pesagem, né? Que acho que é o que realmente deve ter.
Fora isso, eu, assim, da Não. parte de pesagem, eu não... Uma evolução que também já é recente foi a parte de você ter uma balança e não precisar de uma estufa, né? Não. A estufinha, porque laboratório, espaço físico, você tinha que ter uma balança e uma estufa para manter. Hoje já Mas não... você está falando do analisador de umidade, umidade, ele já substitui esses dois processos, você consegue, né? Apesar que a gente também tem já, desde os primórdios da balança de laboratório, né, da década de 80, já alguns analisadores que usavam uma lâmpada desse tamanho, assim, era uma lâmpada mesmo, Você lâmpada vê, a tecnologia é a mesma, né? Só muda realmente essa parte de tamanho e tal, a coisa foi... Mas eu diria que em matéria de tecnologia de pesagem de precisão, eu não vejo muito a mudar, porque 6 casas, 7 casas decimais já é muito, né? Passando disso, seria mais para pesquisa ou alguma coisa desse tipo, né? Acho que já está de bom tamanho, cobre muito, sei lá, 99,9% do mercado ou do que se espera de uma balança, né? Talvez para quem está pesquisando alguma coisa que precise de uma maior resolução que essa. Eu acho que uma evolução que aí já está até no caminho que a Torre está fazendo, talvez é só a integração dessas informações, né? A Foi até o exemplo que Aí. você deu do Guardian. Eu acho que essa integração dos dados, eu acho que cada vez vai estar mais robusta ali para o pessoal ter a decisão de acordo com tudo que está integrado. Porque acaba sendo isso, né? Porque assim, é o que você comentou, pode parecer uma amostra pequena ali que você está fazendo, mas isso vai impactar diretamente na carga total ali que você vai fazer. Então, isso integrado provavelmente vai ter um valor agregado maior, né? Exatamente, Pisa. Hoje em dia o que se faz como dado do peso é que é interessante. A balança está sendo coadjuvante no negócio. Né? Inclusive, me lembrei agora, o primeiro Vozes de Peso foi eu que fiz, o primeiro, e depois não foi ao ar porque a gente resolveu trocar para voz e vídeo. Olha só! O primeiro... Essa curiosidade aí, ó, era pra ter soltado no começo. E o primeiro Vozes de Peso foi só áudio, né, meu, e falava exatamente sobre isso. Olha Que a balança era um mero coadjuvante no negócio. Você foi então do piloto, você fez o piloto Fez e o piloto. o Vozes de Peso. Exatamente, Olha só. é isso aí. Obrigado, cara. Isso deve a você aí. Aí mudamos O formato para vídeo, que ficou muito mais legal, eu acho, né? Sim, pô. Porque, poxa vida, só o Não áudio, mostrar só as vozes quem de é peso, esse mostrar cara, esses né? rostinhos. Quem é esse cara? Eu fui o primeiro lá. Pô, legal. Mostrar os pesos, né? Os pesos, exato. E você comentava sobre isso. Eu comentava sobre isso, que o que se faz com o dado é mais interessante do que propriamente a pesagem. Certo. Né? Você precisa tratar aquele dado. Né? Já foi-se o tempo de que você colocava a carga, olhava, anotava num papel. Isso aí praticamente não existe mais hoje. Né? Até complementando, né? Realmente é justamente isso que hoje o cliente ele quer, né? Ele quer quanto menos intervenção humana, melhor para não ter o erro. Então, ele vai, logicamente, vai pesar manualmente, mas a informação indo lá para o sistema, né? Então, que ele sabe que está certo. O cara pesou ali, então a balança pesou, indicou e está mandando aquela informação lá para o sistema. Sim, né? Principalmente na farmacêutica. Principalmente na farmacêutica, né? A balança, ela está sendo, por exemplo, as teclas que você tem na balança já tem no sistema do cliente. Ele consegue, por exemplo, tarar, zerar a balança, tudo por lá. Entendi. O Tipo operador... uma central de comando ali, vai. O operador simplesmente coloca a carga aqui. Entendi. Às vezes, ele dá um print, ou seja, manda a informação. Entendi. Às vezes, nem isso. O próprio sistema, quando estabiliza o peso, já geralmente ele tem visualização aqui, né? Numa tela lá, com o alvo, né? Sim. Então, ficou verdinho lá, puf. Aí ele já vai para o próximo insumo ali para pesar, enfim. No sistema dele, ele já ensina o que o operador tem que fazer. Você vai pegar produto tal para você colocar agora, por exemplo, se estiver fazendo uma dosagem, por exemplo. Produto tal, coloque agora na balança, a hora estabilizou o peso, já manda. E assim, é importante ressaltar também que muitos hoje sistemas usam nossa balança, tá? Então, assim, acho que isso é importante a gente ressaltar. Então, a gente tem aí já em várias
farmacêuticas, nossos equipamentos homologados funcionando com o sistema deles. Exato. Ah, entendi. Já está integrado com o Com o sistema software que ele Exato, usa. exato. Entendi. Pô, isso para eles é excelente, né? Excelente, Porque sim. acaba fazendo... Porque são vários softwares, né? Tem empresa, por exemplo, que é da França, por exemplo, eles trazem... Geralmente, as empresas que a gente tem no Brasil, elas têm sede fora do país, né? Ah, bem, Então, bem eles... provável. As aí maiores, principalmente, sempre Exato. tem. Aí eles vêm com o software, né? Quando vai fazer uma nova linha e tudo mais, traz o software de lá. E isso acaba sendo uma chancela para nós também, né? Sim. Porque, assim, geralmente essas empresas grandes, né, Rafa, assim, né, que são multinacionais, elas têm um padrão de qualidade muito grande, né? E, assim, grande, até para poder homologar fornecedor e tal, ela tem que ser bem rígida, né? Sem dúvida. Porque é um padrão que, assim, não pode errar, né? Mas você Não. erra a formulação de um remédio ali, você pode causar um desastre, né? Sem dúvida. Eles mandam para nós uma folha de dados, né, do que eles teoricamente especificaram, às vezes vem de fora, e aí a gente complementa qual é a balança que supre aquelas necessidades deles, né? Aqueles Legal. dados que eles precisam. E até para deixar indica. claro, né, Rafa, assim, se o cliente está em dúvida, até em relação até à parte técnica mesmo, como que ele faz esse contato? Porque vocês dão essa consultoria, porque eu acho que é uma venda muito mais consultiva, né? Diferente de outras balanças que estão ali já de prateleira, eu acho que essa é muito de acordo com a aplicação, né, que ele tenha, né? Por exemplo, hoje, geralmente o RPS que capta isso com o cliente, né? Certo. O RPS é o nosso vendedor. Nosso né? vendedor, Sim. exato. Então ele capta isso com o cliente e aí ele me contata lá no suporte, né? Não Certo. só a mim, mas como a equipe do suporte, perguntando se há viabilidade para aquilo, Legal. né? E aí, nos momentos, passa pelo Ed também, né? Sim. Ou vem para mim, ou para o Ed. Quando o Ed não tá, aí o Ed, Pô, legal. né? Vem para mim lá e a gente vai iniciando o processo. Então, assim, é natural isso acontecer. Então, funciona no meu sistema? Pô, não sei, né? Certo, Mas vamos testar. certo. Então, aí que entra a nossa pré-venda, né? Isso aí Então, é um a gente- serviço também que é Pô, bacana. fantástico Se por precisa- nossa parte. né? Enfim, e eventualmente a gente vai até o cliente, A gente faz vai os até o testes, cliente. ou É muito envolve... estudo envolvido, sim. é muito... Agora imagine quantos testes que eles já fizeram, Rafa. Nossa, já fizemos bastante. alguns, Tem o número? Tem o número? Ah, não tem não dá pra pô. saber. Vou chutar o número, vai. Faz não uma dá média aí pra por saber. ano, fala assim, ó, quantos... Aliás, por mês, né? Por mês, Mas quantos testes? Aí você faz um... teste de umidade ou teste... Não, teste assim de um cliente, fala assim, ó, eu tô numa parte de prospecção ali, eu preciso fazer um teste, aí você vai lá e adequeca. Cara, Só pra pessoa ter um que é pouco de difícil, noção, só de Ah, é quanto bastante. experiência que tem, né? Pra poder Ah, dar um... cara, acho que tá lá, chutando sei lá, uns 1000 aí, Aí. nesse tempo todo aí. E todos vocês envolvidos. Sim. Poxa, Acho eu que 1000 é falei- muito, acho que 1000 é muito, né? Uns 500, talvez. Né? nessa parte de comunicação, nem tanto, mas o suporte em si, até mesmo em loco. A semana retrasada mesmo a gente estava saindo sim. juntos aí para ter Então, até um cliente. Então, quando é necessário aí, né? Aí, Essa parte de pós-venda nossa é fantástico, né? Até mesmo pela cobertura que a gente tem, né? Sim. Quantos filiais hoje? São 24. 24 filiais. né? Espalhados 24. pelo Brasil. O pessoal sente aí realmente... eu, sente seguro, né, com a Sim. gente, né? E assim, o que é também importante, às vezes a gente não pode estar lá. Então, hoje em dia está muito remoto. Sim. Né? Né? Então, por exemplo, não dá para ir daqui para Manaus, né? Uhum. Então a gente faz por videochamada. Então, está lá, vamos fazer o teste, faz uma videochamada, faz o acesso remoto, ajuda a fazer a programação remotamente. Então, isso a gente faz. Legal. Então, essa é uma função aí do suporte que tá no pré, tá no pós, né? Tá sempre, né? O L é praticamente 100% dedicado às balanças de laboratório. Legal. Esse é o profissional que você vai contar aí, né? Se precisar de algum Exatamente. apoio, com muita experiência. E acho que é legal, Rafa, até acho que a palavra que a gente mais falou, acho que no episódio foi precisão, né? Sim. Então, assim, acho que seria legal vocês deixarem até um recado, assim, em relação ao valor disso, né? Porque, assim, eu acho que não só dentro e fora do laboratório, né? Vamos brincar assim, né? Mas acho que isso acho que até é um dos valores nossos, né? Da Toledo. Eu acho que é legal vocês darem um recado para o quanto isso é importante. E até para dizer não só impacto em investimento, em relação a custo, em relação à qualidade do produto. Eu acho que se vocês pudessem aí, eu peço para cada um falar um pouquinho sobre isso, de deixar esse recado sobre o que vocês consideram essa precisão, sabe? Isso tanto lá na parte do trabalho, quanto do dia a dia mesmo de vocês. Eu acho que no geral, até a nossa frase aí, cada miligrama Importa. importa, né?
é uma frase que é importante, quer dizer, cara, pensa que o miligrama é a milésima parte do grama. Então, assim, o grama já é uma coisa pequena, né, cara? Uhum. Então, a milésima parte do grama, caramba, é um grãozinho de areia, vamos dizer assim, né? Então, dizer que tudo é importante, né? Então, assim, o menor que seja, né, a coisa, seja na sua vida, seja o que for, né? Seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua vida pessoal. Então, assim, dê a importância para cada grão. Né? Exatamente. Cada grão de areia é importante, porque, afinal, né, cada grão de areia, né, tá ali na praia, né, cada gota de, grão em grão, gota de a galinha água chupava. forma o oceano, né? Então, assim, dê importância para as coisas pequenas, porque é ali que nasce tudo, é ali que começa tudo. Então, acho que isso é importante, né? Acho que uma lição, sei lá, eu levo para minha vida, né? E principalmente, assim, dê importância para sua família, né? Então, o seu filho, né? Legal. A sua esposa, né? Que para mim isso é importante, né? Até mandar aqui um beijo aí para, né? Para minhas duas mulheres aí, né? Minha esposa e minha filha, né? Que para mim são, né? Qual o nome delas? É a Andréia, minha esposa, e Gabriela, minha filha. Legal. E a minha netinha, que é uma calopsita. Olha só! que é a Bilu, né? Então, assim, a alicerce da família, isso é importante. Logicamente, a mãe também faz parte disso também, né? Então, claro. Minha mãe também que, né? Meu pai já é falecido, mas... Então, assim, o alicerce da vida, a família, para mim, é o fundamental. Então, acho que isso é um recado que... Muito por bacana. isso que cada, né? Então, assim, cada momento que você puder passar com o seu filho, passe com ele, porque ele vai crescer, né? Ele vai se tornar um adulto. Sim. Aí você fala, caramba, ó, aquele grãozinho de areia lá hoje já é, né? Algo maior. Então, acho que isso é importante. É isso aí, vou aproveitar também para mandar aí um abraço, um beijo para Valéria, minha esposa, para o Vinícius, meu filho, para o Edgar, meu pai, e para Maria, a minha mãe. Tá? Pô, legal. Aí, e foi bonito, né? Porque acho que é isso, né, Rafa? A gente fala muito sobre, né, parte do trabalho, e a gente tenta sempre juntar essa parte mais humana mesmo, né? Porque assim, a gente falou de coisas e a gente vê no olho deles, né? Aquela vontade de fazer ainda com tantos anos de experiência, com tantos anos trabalhando com a mesma linha, e mesmo assim ainda estão com aquele fogo ali, né? De trabalhar e de fazer algo melhor, né? Acho que é bacana. Isso é bacana. Eu tenho orgulho de trabalhar na empresa, né? Então, e é bacana, tá no sentido que a gente pode, mesmo que seja no corredor ou não, encontrar com o Paulo, né, e conversar com ele. Então ele sabe seu nome. Então, assim, são coisas que fazem a diferença, né? Então, isso é gratificante, né? Então, assim, gostar do que faz é importante, né? Então, eu sempre, por mais aí que vou para 28 anos já tem 28 anos, 29 anos de empresa, mas para mim é como se eu tivesse entrado o ano passado, né? Legal. Então, assim, a gente, né? A gente aprende a A cada gente aprende dia. a cada né? dia, a gente aprende. Isso que é importante. Então, é um novo lançamento, é um novo problema, um problema diferente, a gente vai resolver. Legal. E A gente está em contato com os RPS de todas as regiões do Brasil, né? Culturas diferentes. Sim. O Hélio, então, nem se fala, né? No apoio, no suporte, trabalha com todo mundo, né? Do Brasil inteiro. sim, Brasil inteiro, até também na América Latina, né? Também. Pô, bem bacana. Então a gente tem aí, né? E assim, e no suporte eu não só me dedico somente, né, à balança de laboratório. Outras linhas também lá, eu também. Ele ajuda quando legal, não tem, né? Quando não Então, tem, quando não o tem suporte Legal. da linha de laboratório, eu também atendo as outras linhas. Pô, bem Então, bacana. Ah, ficou bonito o final, né? Bonito, né, cara? Ah, Dá até um ficou negócio bem- no coração quentinho. Pô, mas- coração, pô, quentinho, eu acho- coração. pode chorar, né? Pode, pô, aqui não tem problema não, cara. Aqui Legal, né? Não tem... Ficou legal, cara, muito legal. Não, Você mas é tá isso, chorando? não, ainda não, mas mais um pouquinho eu choro. Mas legal, cara. Gostei da mensagem. É. Gostei da mensagem de casa muito com o que a gente tem falado durante vários programas, né? Independente da grandeza, independente do miligrama, da tonelada, é o detalhe, é ter o carinho e o amor com o detalhe, o brilho no olho para fazer todos os tipos de atendimento, de responder questionamentos, atuar. Sim. Muito legal, muito legal. E tudo tem sua base, né? Família. É isso aí. A gente ama o que faz, ama as pessoas envolvidas. Exato. Eu amo vocês, cara. Obrigado pela presença. Ô, cara. Já acabou? Não, cara. Eu queria agradecer muito, porque foi Sim. muito legal hoje esse papo, porque, da minha parte, a gente conversa bastante, e quando eu entrei na empresa, eu falava de pesagem de laboratório, eu imaginava, vou pesar aquele remedinho, vou dosar, e pra mim era aquilo e acabou. E não, conhecendo o Edgar, conhecendo o Hélio, vendo o trabalho deles no campo de produtos,
E hoje mesmo, conversando, a gente vê que a Sim. atuação na área alimentícia, cara, eu amo bolacha. Cara, não tem nada Aquela mais crocância. triste de dar uma mordida numa bolacha meio murcha. Sem dúvida, é verdade. Ó, Verdade. Quando chegar alguma desse aí, a gente dá pra ele É experimentar. hora que vier uma bolacha pra gente Pô, fazer. cara. Não, daí agora do churrasquinho agora. Não, do churrasquinho foi muito bom, a cara. mais. Tá, mas, Vamos ixi, O pão da Rede M. É, exato. quando a Rede M, cara. Ixi, tem mais coisa aí, né? Não, tem Acho que, assim, tinta, ó, tem um monte de coisa. Acho que pra cara. finalizar, né, assim, essa parte aí da análise, eu acho que a coisa, assim, que a gente já fez análise mais exótica, cara. Olha. Pode falar, não? Pode, por favor. Permite o horário? Permite o horário? Teve umas coisas. Agora, momento. Vamos soltar agora uma pesagem exótica. Vamos ver. Nem a pesagem, É uma análise de análise. Uma umidade. É uma análise. Ah, Foi aquilo lá, mas acho que é aquilo? Que é do boi? Pode É, falar, do boi, pode é, falar. do boi, é. São duas coisas do boi, né? Duas coisas do boi. Duas coisas. Ih, é. rapaz. Vai ter Você que fala cortar uma e essa fala parte. outra. Uma que eu sei são os testículos. Veio testículos do boi pra gente Ah, mas fazer isso aí análise. varia, né? E Isso o, aí o pessoal vai- e o outro foi a pele do pênis. do boi. Sério? Ah, rapaz. Porque falaram que fazem a linha de sutura com a Linha pele de sutura? da pele, né, do pênis do boi. O pênis do boi. Olha só. Essa eu já Não não sei, sabia. cara, Eu sei assim, do testículo que a gente fez. A pele do pênis justamente falaram que é para essa finalidade, cara. Essa eu não sabia. Mas foi muito bom, porque tava, né, com família, valores, e a gente vai encerrar com o quê? Com a pele do... Obrigado, velho. Não, Ficou muito... Cara, Ó, é por isso que cada miligrama importa, entendeu? Aí, ó. rapaz, essa é novidade, hein? Ó, aproveita então, ó. Se você chegou até o final do episódio, põe nos comentários hashtag Pelinha. Pelinha. Hashtag Pelinha. Ó, aí faltou, Não explica, só põe. mas faltou, pô, falar do vídeo. Pô, Não, calma, agora Fala do a vídeo, gente, cara. a gente acabou com família. Pelinha. Vamos jogar lá pro Alto Astral. O Hélio, além disso, participa muito das é coisas verdade, da empresa, agora né? Eu lembrei. Treinamentos. E o Hélio também era da CIPA, né? Exato. Da comissão. E, se eu não me engano, acho que foi um dos mais votados na CIPA da empresa. Já foi muito votado. Já. E Isso a é gente uma queria primeira compartilhar vez, né? aqui, porque a CIPA é uma eleição, né? E você tem que produzir um material. E a gente tá aqui com o material do Hélio pra mostrar pra vocês. Matheus, põe na tela e vamos encerrar o programa com esse material. No começo só havia hidrogênio e o hélio. E com isso surgiu o Big Bang. Com a experiência que adquiriu compartilhando seu conhecimento pelo mundo, ele agora está aqui para realizar seu maior projeto. Com experiência, vamos inovar na segurança do trabalho. Muito bom, Hélio. Obrigado. Obrigado, Foi gente. absoluto cinema. Agora já foi. Obrigado, gente. Obrigado, Valeu, gente. Edgar. Obrigado, Hélio. Obrigado, pelo Edgar. convite. Galera, muito obrigado por mais um programa. Vai estar aí nas redes, no YouTube. Segue a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram. E fique ligado com a gente, Prix, Toledo do Brasil. E Valeu, até a Renan. próxima. Rafa, obrigado. Obrigado, gente. Até a Valeu, próxima. pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais.